Boa noite, sejam todos bem-vindos ao Fórum TPA. Hoje vamos falar sobre a compra e venda de terrenos. No passado dia 14 deste mês, o Governo apresentou o projeto de diploma legal que vai determinar os critérios para a fixação dos preços dos terrenos para os mais variados fins e em toda a dimensão do território nacional, quer seja nas zonas urbanas, periurbanas, rurais, quer seja para fins de construção de habitações, implantação de indústrias ou mesmo para o desenvolvimento de projetos agropecuários. Por esta razão, temos um painel constituído excepcionalmente por representantes de 4 distintos departamentos ministeriais, porque vamos dar a esta edição do Fórum um caráter essencialmente pedagógico. Desta feita, vamos apresentar o jurista João Bessa. Muito boa noite. Muito boa noite. Bem-vindo ao Fórum. Obrigado pelo convite. O Dr. João Bessa é quem está a coordenar a equipa de peritos que elaborou este projeto de lei. Temos também connosco o igualmente jurista Adriano Chiual, que é o diretor do Gabinete Jurídico do Ministério do Urbanismo e Habitação. Boa noite. Muito boa noite. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Também o jurista, hoje temos 4 juristas. Estamos num programa bem direcionado para a legalidade. O jurista Hélder Batista, que é da Direção de Terras Aráveis do Ministério da Agricultura. Boa noite. Bem-vindo ao Fórum. Muito obrigado. Mais uma jurista, a diretora do Gabinete Jurídico do Ministério da Administração do Território, a doutora Laurinda dos Prazeres. Boa noite. Obrigado por ter vindo mais uma vez. Obrigada pelo convite. E a exceção que confirma a regra é o arquiteto António Cameiro. Boa noite. Bem-vindo. Muito obrigado. Já há bastante tempo que não o tínhamos aqui entre nós. É sempre um bom. Igualmente. Vamos então começar com o Dr. João Bessa. Em que consiste este diploma e de que forma vai decorrer o processo de discussão pública ou recepção de contribuições para enriquecer essa lei que vai determinar o preço dos terrenos aqui em Angola? Muito boa noite, mais uma vez. Nós, neste momento, estamos a recolher contribuições exatamente para a elaboração do decreto executivo conjunto que vai estabelecer os preços dos terrenos, e aqui talvez fazer uma correção. Não é estritamente venda de terrenos, porque a venda de terreno é uma das formas de se aceder aos terrenos, como veremos a seguir, há outras formas, mas convém fazermos um breve enquadramento que nos leva a chegarmos até hoje, neste momento. Nós tivemos entre nós a Lei 21C/92, de 28 de agosto, que foi uma lei que procurou disciplinar o uso e aproveitamento das terras, mas que, no que diz respeito à política de preços de terreno, não fez uma abordagem, vamos dizer assim, profunda. Em 2014, com a aprovação da Lei 3/04, que é a Lei do Ordenamento do Território, foi estipulado que era necessário estabelecer uma política ou as regras para a concessão de terrenos. E agora estamos com a Lei 9/04 de 9 de novembro, Lei de Terras, que é consolidado pelo Decreto 58/07, e são esses diplomas que dão a orientação para se estipular os preços na concessão de terrenos. Quais são os critérios que vão determinar a fixação dos preços? Pois, mas antes de entrarmos para essa questão, e só por uma questão de perceber, é que a questão da determinação quer dos preços dos terrenos, quer dos direitos fundiários, constituem elemento prévio para a gestão imobiliária. E quando estamos a falar de gestão imobiliária, estamos a falar de casas, estamos a falar de terrenos. Quer dizer que, se não tivermos estabelecido a condição jurídica do terreno, todo o investimento existente é quase precário do ponto de vista jurídico. E nós aqui podemos dar alguns exemplos. Se nós percorrermos pela nossa Luanda, vamos ao Zango, vamos a Viana, vamos para quase toda a parte de Luanda, se perguntarmos qual é a condição jurídica do terreno, são quase nulos os casos que vai dizer, olha, eu tenho um título de terreno.
E o título de terreno não estamos a falar aqueles documentos particulares que passam entre duas ou três pessoas. Estamos a falar de título jurídico enquanto documento juridicamente consistente e que culmina com o registro na conservatória do registro predial. Portanto, a preocupação do legislador e que está a ser conduzido agora pelo governo nas vestes do Ministério do Urbanismo e Doutor João Bessa, convém abreviar esta sua introdução, sim, porque temos 2 horas pela frente. É exatamente... A primeira fotografia que queremos passar aos telespectadores é em que consiste esta proposta do governo. E depois todos os considerandos e todo o background teria bastante tempo para ir desenvolvendo. A preocupação do governo neste momento, em forma de política legislativa, é exatamente estabelecer os preços dos terrenos para que o cidadão, com base em critérios que serão esmiuçados, que é a localização do terreno, o tipo de direito que instituir, os que da nossa proposta a dar o indicador dos preços a ser instituídos. Correto. Vamos ouvir agora o doutor. Em termos de e até porque o governo tem um programa específico de desenvolvimento da habitação e urbanismo, em que é que esta lei poderá ser útil, tendo em conta os constrangimentos registados atualmente? Muito obrigado. Esta lei será útil, desde logo, para a fixação dos preços do produto no domínio da habitação. Desde logo, é o preço do terreno, preço no sentido de, não necessariamente no sentido da venda, nos rigorosos termos, pois que nós temos uma série de direitos fundiários concedíveis, quer sob a forma de venda, quer sob a forma de direito de superfície, de ocupação precária, e enfim, portanto, dizer que, sendo que os imóveis para habitação subjazem no solo, este indicador vai contribuir também para a fixação dos preços das benfeitorias que forem implantadas no solo, designadamente as moradias. Correto. Estamos a falar ligada à habitação. Atualmente, o governo, isto é, o Estado angolano, tem estado, numa linguagem mais terra-terra, a perder dinheiro pelo facto dos preços em vigor não serem realistas. Qual é a visão que tem como técnico e que o Executivo pode ilustrar nesta circunstância? Na verdade, a Lei de Terras estabelece como princípio de base a onerosidade da concessão de direitos fundiários. O que é que isso quer dizer? Onerosidade na concessão de direitos fundiários? De direitos fundiários. Quer com isto dizer que a concessão de qualquer direito fundiário em qualquer um dos seus tipos que acabei de enumerar, implica que necessariamente o beneficiário pague algum valor ao Estado. O que é que acontece no dia a dia? É que, na verdade, o Estado concede terrenos a valores irrisórios e sem um critério uniforme, e os particulares beneficiários desses direitos é que depois, de um modo especulativo, vão tirar maior proveito destes terrenos para a implantação de qualquer um dos projetos que o promotor imobiliário deseja implantar, quer seja do ponto de vista habitacional, quer seja do ponto de vista em empreendimentos de outra natureza. O que se pretende com a aprovação deste diploma é que exista um critério uniforme que permita que o Estado arrecade o valor merecido, sendo que esta arrecadação, portanto, se baseie num critério uniforme, com base nas balizas já estabelecidas pelo Regulamento Geral de Concessão de Terrenos, isto é, o decreto número 58/07, de 13 de julho. Correto. Nós estamos a falar, nesta parte inicial do nosso programa, estamos a falar de compra e venda. O doutor João Bessa, há instantes, fez uma correção oportuna. Não se trata apenas de compra e venda.
Talvez antes de passarmos ao Dr. Hélder Batista, que vamos falar da questão dos terrenos para a agricultura, talvez o Dr. João Bessa pudesse clarificar em que consiste apenas este âmbito. Não se resume à compra e venda. Qual é o âmbito global? Bom, nós quando estamos a falar de compra e venda nos contratos, na concessão de terrenos, nós estamos a falar da concessão do direito de propriedade privada. Quando se está a conceder terreno em regime de propriedade privada, aí sim, e só aí é que falamos de compra e venda. Quer dizer que o Estado deixa de ter o domínio do terreno e este terreno passa a ser do particular. Mas aqui temos que chamar a atenção que é compra e venda no sentido jurídico e não compra e venda como temos visto aqui de modo informal. Segundo, para o direito de superfície, que é aquele que estamos mais acostumados, nós temos o contrato especial de concessão. Quer dizer, nós temos o cidadão a receber o terreno, mas num período não inferior a 60 anos renováveis. Estamos a falar de um contrato especial de aforamento, quando estamos a falar de domínio útil civil, e de arrendamento, quando estivermos a falar de direito de ocupação precária. Portanto, é só para aclarar estes conceitos, porque quando estamos a falar de compra e venda, estamos a falar de propriedade privada, que no nosso contexto ainda não é aplicável, ainda não é habitual, não é costumeiro. Até porque a terra é propriedade originária do Estado. Dr. Hélder Batista, no que toca à agricultura, nós estamos a falar de metro quadrado, referindo-nos a terrenos para a construção de habitações, outros empreendimentos, mas para a agricultura, digamos, a unidade de medição não é o metro quadrado, são os hectares. Esta lei não tem incidência direta no caso da agricultura, ou terá? De facto, é assim como disse, o Ministério da Agricultura entende que a medida que é usada, que tem sido, pelo menos, aplicada nos estudos, nas consultas que se têm feito, não são adequadas, não são as mais adequadas para os terrenos para fins agrícolas. Então, o Ministério também tem participado nestas consultas, tem o Ministério do Urbanismo e Habitação, também em colaboração com o Ministério da Agricultura, tem permitido que o Ministério, como vou dizer, faça chegar essa contribuição no sentido em que não é adequado tratar-se para terrenos agrícolas à medida metro quadrado. Mas, de qualquer modo, quererá-se dizer que no que toca aos terrenos agrícolas, a questão do seu acesso, ou do acesso dos cidadãos a tais terrenos já é pacífica, não carece de mais regulamentação, os valores praticados atualmente são corretos, ou também há que fazer mais alguma alteração? Não. O diploma em análise é pertinente. O que nós pretendemos, o que o Ministério pretende, é que nesta consideração de determinação dos preços se abra, vamos dizer, uma secção que se aplique especificamente aos terrenos agrícolas. Ou seja, o diploma pode trazer secções em que diga que para os terrenos no regime urbano o preço por metro quadrado é este, aplicado ou determinável por meio daquela forma. Não, desculpa, doutor. A questão no diploma não é a redução do metro ou a aplicação dos hectares. Essa foi uma questão que discutimos a quando da preparação. Só para dizer que este diploma, o decreto executivo conjunto que estamos a preparar, é aplicável a todos os terrenos e a todo o território nacional, independentemente da finalidade do terreno. A finalidade vai ditar a estipulação do preço. Isto é uma coisa, é um ponto, é um aspecto que está considerado. Mas os aspectos técnicos que levanta aqui, e muito bem, com alguma pertinência, de, por exemplo, na zona rural, falar em hectare ou falar em metros quadrados, essa não é questão de fundo. Esta não é questão de fundo. A questão de fundo é sim determinar os parâmetros quantificativos na estipulação. Mas essa questão a nível da comissão ou do grupo técnico ao qual os senhores pertencem, essa questão já está dirimida? Sim. Se o doutor Hélder Batista levanta esta questão, é porque ela, pelo menos na ótica do Ministério da Agricultura, não estará totalmente clarificada. O Ministério da Agricultura continua a bater-se neste sentido. O Ministério entende que ainda não está clarificado. Todavia, no quadro daquilo que tem sido aqui apresentado, se o Ministério do Urbanismo e Habitação conseguir nos transmitir esta mensagem, e de modo que nós possamos perceber e entender, o Ministério não tem dificuldades nenhumas em acatar. Ajude-me, então, nesta parte inicial do programa, a entender uma questão.
qual é a dificuldade ou constrangimento que poderá causar o facto de a terra ou o terreno ser medido em metros quadrados ao invés de hectares, dependendo, por um lado, para projetos urbanos e, do outro lado, para projetos agrícolas? Bem, o que nós temos entendido é o seguinte: para o desenvolvimento de um projeto agrícola, em princípio, precisa-se de uma larga extensão de terreno. O que o Ministério tem se batido é que, ao analisar um projeto agrícola, temos que ter em conta uma série de circunstâncias, sobretudo o que tem a ver com o custo de produção, o preço do terreno, o preço de dos insumos, fertilizantes, entre esses aspectos. Se a isso onerarmos a esse custo com um preço de terreno elevado, o projeto, a partir daquela altura, deixa de ser viável. Então, uma área para a construção, em norma, nos loteamentos urbanos, falamos para ter um padrão mais ou menos de 30 metros por 20 metros, um terreno de 30 metros por 20 metros. Fazendo um cálculo de 600 metros quadrados, por exemplo, vamos imaginar, a $1 por metro quadrado, nós teríamos $600. Mas se formos a fazer este cálculo para um terreno de 600 hectares, multiplicando isso por metros quadrados, obviamente o preço seria muito elevado. Seria um valor insuportável para um projeto agrícola que se pretende rentável. Perfeitamente. Essa lógica. É esta a lógica. O arquiteto António Gameiro e a doutora Laurinda dos Prazeres ainda não usaram da palavra. Querem pronunciar sobre essa questão concreta ou avançamos para as questões que têm mais a ver com as instituições que representam? Doutora Laurinda. Obrigada pela palavra. Eu gostava, antes de me pronunciar sobre as questões que, tal qual foram colocadas, parecem pertinentes, não é? Mas antes de mais, só para nos situarmos aqui, porque temos o tal dever de informar com alguma clareza, gostava também de responder à questão da importância da fixação dos valores a serem pagos por efeitos das concessões, das várias diferentes concessões que foram já aqui referenciadas. Correto. Um dos grandes aspectos que eu penso que vem resolver este diploma tem exatamente a ver com o facto, pronto, não podia ser diferente, porque, como sabe, o MAT, o Ministério da Administração do Território, faz a articulação, uma das atribuições do MAT é fazer a articulação dos órgãos centrais com os órgãos da administração local do Estado. E grande parte das concessões dos direitos fundiários começam exatamente nos órgãos locais do Estado. Nós vamos, eventualmente, mais tarde, depois falar em que circunstâncias é que isso se processa. Daí que são os órgãos da administração local do Estado os primeiros intervenientes no processo de concessão dos direitos fundiários, dos terrenos, digamos assim. E então, a fixação dos valores que devem ser pagos por via de um diploma legal permite a que este processo seja, primeiro, transparente, não é? Transparente para o munícipe, porque o munícipe já sabe, ab início, quanto é que deve pagar para poder obter uma determinada parcela de terreno. Acaba por ser benéfico para a própria administração, quer a administração pública, no sentido do arrecadador da receita, por exemplo, a administração municipal ou a administração provincial, quer para os efeitos que têm a ver com o próprio fisco, por exemplo, no sentido de arrecadação de receitas, ou seja, poder-se comparar se foram cedidos um determinado número de parcelas e se cada metro quadrado, no caso dos terrenos para fins, vamos partir do pressuposto que a proposta da agricultura, por exemplo, seja tida em consideração. Portanto, nós vamos ter que ter duas tabelas, a tabela dos terrenos para fins habitacionais e os terrenos para fins agrícolas. Mas isso é uma questão interessante. Se eu quiser construir a minha casa numa zona predominantemente agrícola, porque eu posso ter a minha fazenda aqui na periferia de um grande centro urbano como é Luanda, aqui ao lado, no Quicus, ou posso ter a minha vivenda, a minha residência, não é?
numa zona agrícola. Aí a tabela, o fim para o qual eu solicito o acesso à terra, determinaria também o valor daquela parcela que me for cedida, não é? Não é verdade? Em regra, penso que aquilo que a lei define é que o fim principal acaba por dar aso ao parcela concedida. Ou seja, no exemplo que o Alves acaba de dar... Só para clarificar. Exatamente. Um terreno, 2 terrenos da mesma localidade. Um cidadão solicita o acesso para a construção da sua habitação. Apenas isso. E outro cidadão para desenvolver um projeto agrícola. Tendo em conta fins distintos, também a tabela de preços vai determinar valores também distintos, não é verdade? Pois, mas essa avaliação não é feita tão somente com o fim que se pretende dar ao terreno. Tem um pouco a ver com aquilo que o arquiteto Gameiro eventualmente vai se pronunciar, que tem a ver com os programas, com os planos de loteamento e dos terrenos. Ou seja, há um estudo prévio, uma planificação que vai determinar se esta área, qual é a finalidade que vai ser dada a essa determinada área. Aqui, esta área agrícola, aquela área é habitacional. E na área agrícola, obviamente, as pessoas têm fazendas, têm lavras, têm quintas, podem também construir uma determinada residência, mas é depois o título de concessão que vai determinar em que condições, em que circunstâncias é que aquela parcela vai ser utilizada. Portanto, as concessões não são feitas em função do destino que se vai dar ao terreno, mas em função da planificação que é feita para este efeito. Arquiteto Gameiro, estamos em 2016, 41 anos depois da independência, 14 anos depois da conquista da paz. E as nossas cidades, todas sem exceção, cresceram de forma desordenada. Não só as cidades, o país, de um modo geral, até mesmo o meio rural, mostra alguma desorganização, fruto da ocupação desordenada de terrenos. Esta lei poderá corrigir os grandes males com os quais nos debatemos presentemente? Ou apenas prevenir situações futuras, na sua ótica? As duas coisas. Porque ali onde já existe ocupação do espaço e não existem condições de habitabilidade, nós vamos por aquele processo da requalificação, da renovação, etc, etc. E quando formos para este processo, necessariamente vamos ter que aplicar a concessão do direito das pessoas que ocupam essas áreas. Porque neste momento é extremamente difícil, numa zona de ocupação desordenada, aplicar uma concessão, conceder um direito a esse espaço. Portanto, tem que passar por este processo. Ali onde não existe ocupação de solo, vamos para os novos projetos urbanísticos. E aí já estamos a falar em termos da aplicação dos chamados instrumentos urbanísticos e rurais. Mas isso está claro, da forma como nos explica. Mas olhando para o terreno, para a realidade, a requalificação ou reordenamento daquilo que já está instalado, das localidades, bairros, vilas, cidades, com o grau de desordem, entre aspas, reinante, esta lei poderá permitir também fazer alguma correção? Sim, vai permitir, porque ao ser concedido um direito sobre esta ocupação desses espaços, nós vamos ter que determinar qual é a quantidade de espaço. Quer dizer, vamos supor, num lote de 300 metros quadrados, a área construída são 100 metros quadrados. Então, vai ser aplicado estes elementos como variáveis na fórmula que vamos determinar. Ou seja, não é possível, por exemplo, numa zona completamente desordenada, onde praticamente, digamos, as casas estão umas em cima das outras, definir qual é o espaço de terreno que aquela edificação está a ocupar. Então, vai ter necessário reordenar para nós podermos definir isso. Provavelmente... O que é que significa no terreno? Demolir casas, reconstruir outras, é isso mais ou menos? Sim, vamos ter que reorganizar. Por exemplo, um dos aspectos fundamentais são as infraestruturas, sobretudo nos terrenos urbanos. São as infraestruturas. Como é que nós vamos fazer chegar uma infraestrutura que, em princípio, tem uma característica física, como é o esgoto,
como é tubagem de água, num terreno onde a ocupação está completamente desordenada. Não é possível. Porque ao requalificarmos, estamos a dar qualidade de vida. Dar qualidade de vida significa introduzir equipamentos, serviços e infraestruturas. É inevitável. É inevitável. É inevitável. Talvez situar aqui um aspecto que é bastante importante. Este diploma, o Decreto Executivo Conjunto, essa proposta de diploma, está associado à planificação. Isto quer dizer, não basta o cidadão ter dinheiro, o Alves ter dinheiro, para dizer que eu preciso deste terreno e me é concedido. Não é este aspecto. Podemos estar em condições financeiras ou outras de conseguir o terreno, mas o Estado, a entidade administrativa, vai ver, como disse a nossa colega, qual é o plano que se tem para aquela área. E talvez aí a preocupação que levantou há pouco tempo, e se eu quiser meter uma casa, pode ter casa como uma benfeitoria acessória e não como uma principal. Portanto, esta proposta deste diploma teve em conta esse aspecto também que é o da planificação. O outro aspecto e fez por outras palavras, aí onde já existe casa, como é que fica? Essa é a grande questão. Hoje, nós com esse diploma estamos a transmitir segurança jurídica do cidadão. Porque o cidadão, infelizmente, ele sente-se seguro assim como está porque está a viver aí. Mas a preocupação do Estado com esse diploma é dizer, você está aí, mas tem que estar de modo seguro, de modo legal, com segurança e certeza jurídica. E esse aspecto passa exatamente pela compra ou concessão deste terreno por via do preço. Porque aqui a base da discussão é o preço. Sim, mas vamos ver as comunidades já instaladas, os nossos bairros, as nossas vilas, as nossas cidades. A implementação do diploma legal que vai culminar no final desta consulta implicará, estávamos nós a perguntar ao arquiteto Gameiro, implicará eventualmente mobilização de algumas pessoas, de algumas comunidades. Sim. Ou não necessariamente? Não, nós aí vamos depender da engenharia do próprio órgão local. Os nossos administradores, os nossos governadores saberão, como gestores do território, saberão qual é a planificação que tem para o seu território. Porque esta resposta não é taxativa. Essa resposta depende do planeamento territorial. O que deve ficar aqui claro é este diploma que estamos a propor ou que está a ser proposto não vem dizer que ipso facto tem que se conceder terreno, não. Há um órgão auxiliar que é o planeamento. O planeamento é indispensável. Este planeamento vai permitir que o administrador diga, por exemplo, difiro o pedido ou indifiro. Porque um dos problemas que nós temos até agora é que temos alguma dificuldade em responder o cidadão porque nós não temos em exato a informação da expansão territorial. Ora, a terra é um elemento, como sabemos, de soberania e propriedade do Estado. Os órgãos da administração devem a um planeamento, quer político, quer técnico, e, no entanto, esta informação territorial é prévia. É prévia a qualquer outro procedimento. Temos as casas hoje, existem casas hoje, e hoje até as pessoas dizem, bom, eu quero legalizar a minha casa. Mas não é legalizar a casa, é o terreno. O elemento básico é o terreno. Então nós estamos a criar uma espécie de cultura de dizer, eu quero legalizar a minha casa, para o efeito quero primeiro legalizar o meu terreno. Isso é uma questão de cultura, de conhecimento. Vamos agora ver a questão do ponto de vista da articulação entre os diferentes intervenientes e os procedimentos que daí deverão advir. Pois, eu estava aqui a pegar exatamente a palavra do Dr. Bessa, que era para também dar uma chega à questão que foi colocada pelo Alves. Acho que do ponto de vista prático, na situação em que nos encontramos hoje, em 2016, ainda não estamos em 2017, 2016, nós temos que olhar para a nossa realidade hoje e ver o que é que se passa. Portanto, nós hoje, apesar de não termos este diploma publicado, apesar do diploma ainda não estar em vigor, nunca se deixou de conceder terrenos, quer para fins agrícolas, quer para fins habitacionais. A grande dificuldade que se tem hoje é que, se nós quisermos saber quanto é que custa o metro quadrado para a concessão de uma parcela de terreno no município de Belas, nós vamos ter, se calhar, um mapa com vários números.
Se perguntarmos quanto é que custa a concessão de uma parcela de terreno para fins agrícolas ali no município de Quissama, vamos ter, porque não está definido. Então, o que é que as administrações vão fazendo? Cada um vai fixando em função de vários critérios, não é? Mas vários critérios, com base em quê? São critérios aleatórios, não é? Objetivos. Objetivos, há um decreto presidencial de 2010, salvo erro, penso que é 307, qualquer coisa, que dá assim mais ou menos algumas ideias, e as pessoas com base, as administrações com base nestes valores, que nem sempre, para sermos francos, que nem sempre é aplicável. E então, a necessidade de se aprovar um diploma com essa finalidade surge exatamente da necessidade de as pessoas serem informadas correto. Quanto é que... Bem, vamos insistir na questão que eu coloquei anteriormente. Os critérios utilizados atualmente para a concessão de parcelas de terra são baseados em alguma coisa objetiva. O que é que vai mudar, digamos que com a entrada em vigor, vai entrar em vigor, deste novo diploma que está em elaboração? Vamos ter terrenos com um preço mais realista. Há bocado o doutor Chihuahua falou da onerosidade da concessão de direitos fundiários. Vamos ter terrenos. O cidadão que estamos a ouvir quer saber, o metro quadrado em Luanda será mais caro, será mais barato? Como é que é? Temos de dar uma perspectiva ao cidadão, já que até a comissão da qual os senhores fazem parte está a receber contribuições. Estava a falar da doutora Laurinda, não sei se quer pegar também nesta minha deixa. Eu posso segurar para dar uma opinião muito própria, os colegas terão eventualmente outra. A questão de ser mais barato ou mais caro é muito subjetivo. É muito subjetivo, porque o arquiteto gameiro pode pensar que 800 kwanzas por metro quadrado no município de Belas ser um preço razoável. Mas a Laurinda pode achar que 800 kwanzas no município de Belas por metro quadrado ser um exagero. Isso tem um pouco a ver com a capacidade financeira de cada um. Portanto, eu acho que o trabalho que está a ser feito tem que ter como base, assim, os elementos de suporte, tem que ter em conta a nossa realidade socioeconómica, não é? E, eventualmente, em função disso, arranjar-se assim um meio termo que não seja tão alto ou que não seja também tão baixo. Porque, repare que as administrações municipais, os órgãos de administração local do Estado, têm um papel muito importante que tem a ver com a necessidade de arrecadar receitas. E essas receitas vão decidir também um pouco o desenvolvimento de cada um desses órgãos. O que quer dizer que as próprias administrações têm todo o interesse em que esta situação seja definida para, com base nelas, poderem então trabalhar de uma forma transparente. Mesmo assim estamos a falar de forma, permita-me o termo, muito abstrata. Vamos para o terreno. Como é que será? O cidadão Alves, eu como cidadã, Laurinda como munícipe, eu penso que eu tenho todo o interesse em chegar numa determinada administração municipal e encontrar uma tabela fixada e dizer, olha, a sua área, a área de terreno que foi concedido, custa 500 metros quadrados. Porque a realidade hoje é exatamente a falta desta informação. Bom, há uma série de elementos, não lhe vou chamar variáveis, mas vou chamar elementos que estão na base daquilo que estamos a calcular que vai ser uma fórmula aplicável a todas as situações. Não quer começar pela realidade atual. Como é que se calculam os preços dos terrenos atualmente? E qual a evolução que se vai registrar com a aprovação da futura lei? Muito bem. Hoje, eu não tenho bem presente neste momento, mas tanto o Dr. Bessa como o Dr. Scholl poderão clarificar. Hoje existem 2 decretos nos quais as administrações se baseiam para fazer o cálculo do custo do terreno. E existem disparidades em relação
as áreas, as localidades, vamos assim chamar. Uma localidade numa área urbana, aplica-se um valor. No município periurbano, aplica-se um outro valor. Quer dizer, e não há, digamos, uma uniformidade, mesmo tendo em conta determinados elementos constantes nesses dois decretos, que possam configurar isto. Então, por causa desta situação, nós resolvemos começar a ver o que é que está na base para o cálculo do preço do terreno. Então, existem uma série de fatores que eu vou enumerar. A classificação, a localização, as características do terreno, a finalidade para a qual vai ser concedido o terreno. Qual é o grau de desenvolvimento do ponto de vista urbanístico que existe? Qual é o prazo da duração da concessão? O terreno tem ou não infraestruturas? Qual é o valor dos serviços que estão disponíveis, do ponto de vista dos serviços, de prestação de serviços? O que é que existe no terreno? Então, tudo isto somado dava-nos um conjunto de 9 parcelas. E nós começamos a agregar essas parcelas para depois chegarmos à conclusão que, afinal de contas, que a classificação e a localização vai nos dar o preço base do terreno. Que as características e a finalidade vai nos dar, incluindo as infraestruturas, que é o elemento fundamental. Porque a existência ou não de infraestruturas tem um peso muito importante. Se eu tenho um terreno localizado num sítio onde já existe água, esgoto, energia, vai ser mais caro do que um terreno onde não existe isso. Por exemplo, quando se trata de uma concessão agrícola. Mas, por exemplo, se um terreno está à beira-mar, vai-me custar mais caro do que um terreno que está no interior. Mas mesmo no interior, pode ser que, por exemplo, um terreno que esteja ao lado das quedas de Calandula tenha um preço diferente. Enfim, existem elementos que nós fomos buscar para poder constituir, então, esta fórmula. E que são utilizados presentemente. Talvez aí eu possa entrar. Não são utilizados presentemente. E nós tivemos que dar, vamos assim dizer, pesos para isso. Então fomos buscar um conjunto de classificações que eu mais tarde vou já informar. Elementos que definem as variáveis que nós temos na fórmula. Correto. Doutor Bessa? Sim, não, é só para situar que, quando da minha introdução, ao fazer aquele levantamento, era exatamente para dizer que o problema existe. E agora o Alves está exatamente a procurar a solução. Bom, o problema existe, a ausência uniforme da fixação de preços, e o objetivo deste diploma é uniformizar. Quanto aos parâmetros, para o meio rural é um bocado mais específico, mas para o meio urbano, nós temos um elemento imprescindível, que é as infraestruturas, são as infraestruturas. O próprio cidadão, ao pagar o preço que lhe for solicitado, ele vai encontrar a justificação, ele vai saber da infraestrutura aplicou-se no terreno X. E é nosso propósito, até a nosso nível, que ao chegar à fase de concessão, ou na fase da contratação do terreno, o próprio cidadão consiga estar convencido de que está a pagar bem. Bem por quê? Porque ele vê onde está a aplicar dinheiro. O que quer dizer pagar bem? Pagar bem é pagar aquilo que ele acha bem, ou, comparando com os valores praticados atualmente, vai pagar consideravelmente mais? Não. Porque as pessoas querem saber. Sim. Na ausência da lei, nós pagamos X. Será que com a lei em vigor vamos pagar X mais Y? O pagar bem é encontrar uma justificação. Porque o interessado, a pessoa, o cidadão, vai encontrar aquilo que de facto está a ser cobrado. Mas essa pergunta. Isto é para dizer. Quando a lei entrar em vigor, sim. É uma pergunta muito simples. Atualmente há critérios que alguém aqui chamou de objetivos, nós tentamos dizer que eram aleatórios, não importa. Mas o acesso à terra não está vedado. Os cidadãos em Angola todos os dias têm acesso à terra, para os mais variados fins.
não havendo um diploma totalmente bem arquitetado. Quando a lei entrar em vigor, os valores requeridos para o acesso à terra serão superiores aos praticados atualmente? Ponto de interrogação. Não, o critério que norteia a nossa proposta é de justiça. É um critério de justiça, quer dizer, não explorar e nem também porque o Estado também não pode perder. Não explorar o cidadão, sim, mas e não nem o explorar Estado também perder. Exatamente, é o critério de justiça. É nosso objetivo que os preços a serem propostos e eventualmente a serem praticados sejam de consenso. É o objetivo e é o que justifica esse processo todo de recolha de contribuições. Doutor Chegol, quer entrar também? Vamos fazer um breve intervalo dentro de mais ou menos 4 ou 5 minutos. Esta questão, há algo a acrescentar na sua perspectiva? É tão somente para reforçar o que os colegas acabam de dizer, é que com base no princípio da igualdade de tratamento, este diploma vem trazer esta grande valia, no sentido de que os preços a serem praticados para qualquer cidadão sejam preços com base sustentável. Ou melhor, que não dependam do arbítrio de quem decide a atribuição do preço. Portanto, é um critério de justiça que se pretende buscar, porque, na verdade, aquilo que se assiste hoje é de facto uma situação de injustiça. Quer dizer, o mesmo terreno que a doutora Laurinda pode pagar a 100 kwanzas o metro quadrado, se calhar eu por encontrar a pessoa que está a trabalhar no processo vai lá, mal disposta, é capaz de me pedir 200. Mesmo que eu me sinta injustiçado e procure saber porque é que a doutora Laurinda comprou a 100 e eu a 200, naturalmente não tenho uma base segura para poder reclamar. E como dizia ainda a doutora Laurinda, é que, na verdade, o facto de o cidadão chegar na administração e encontrar aí uma tabela, isto é confortável, portanto, dá segurança ao cidadão. E também dá segurança à própria administração, no sentido de que o interesse público está sendo perseguido com transparência e igualdade. Muito bem. Vamos depois também procurar clarificar quem efetivamente em Angola deve vender terrenos ou permitir que o cidadão tenha acesso a terras. Porque começamos no SOBA, que também vende o terreno, no herdeiro, que vende o terreno que herdou, na administração, enfim, por todo o país tem havido muitas polémicas em torno do acesso à terra. Mas vamos fazer agora um breve intervalo. Não saia daí, porque nós voltaremos já a seguir. Renovamos os nossos votos de muito boa noite. O programa Fórum TPA hoje tem como tema de abordagem compra e venda de terrenos. E, aliás, durante o intervalo estávamos a falar sobre esta terminologia, compra e venda. Na verdade, nem sempre é uma compra. Daí a seguinte questão, meus caros. Normalmente, os cidadãos adquirem terrenos, eventualmente, a outros cidadãos. Adquire ao SOBA ou alguém que tenha uma lavra na localidade e depois constrói a sua casa. Agora que esta lei vai entrar em vigor, este cidadão, tendo um terreno edificado sem estar registado, pode perder tanto o terreno como o imóvel edificado naquele terreno. Doutora Laurinda. Pois é, Alves. A questão que se coloca aqui é de facto muito pertinente e reflete um pouco aquilo que nós vivemos todos no nosso dia a dia. Bom, suponhamos que o cidadão Alves adquiriu por vias de compadres uma determinada parcela de terreno e, com base nas mesmas vias, ergueu a sua residência. Portanto, já não se está a falar do terreno propriamente dito. Para efeitos de legalização da concessão, ou seja, do terreno em si,
só determinadas entidades é que têm competência para o fazer. Ou seja, de acordo com a lei, são as administrações municipais, em função da dimensão da área a conceder, as administrações provinciais, tanto os governos provinciais, em função também da área a conceder, ou a administração, o Ministério de tutela, do Ministério do Urbanismo, também em função das dimensões da área a conceder. Então, refiro-me aqui aos terrenos para fins sim, urbanísticos. Isso é o que determina a lei. É o que determina mas não isso acontece com a maior parte dos cidadãos. Não é isso que acontece com a maior parte dos cidadãos. Nas situações em que uma determinada parcela de terreno tenha sido concedido, ou um determinado cidadão tenha posse de uma determinada parcela de terreno e sobre ela tenha erguido a sua residência, à data de hoje, independentemente de se colocar a questão da legalização da residência, que é um outro aspecto, deve regularizar a situação da posse do terreno, da superfície. O que tem que fazer é começar o processo e neste processo, que em função da dimensão da área vai determinar quem é o órgão competente para fazer a concessão, é que se vai colocar então a questão dos valores a serem pagos. Nem estamos ainda a falar de valores, nem estamos a falar de valores. Agora, nós temos casos em que, enquanto determinado cidadão está a legalizar a sua parcela de terra, aparece um outro cidadão que já tem aquilo legalizado. Temos por esta Luanda fora, por quase todo o país, muitos casos desta natureza. Qual é a origem desse tipo de problemas e como resolvê-los, já que são reais e ocorrem todos os dias? Doutor João Bessa. Temos que saber que a terra é um elemento do oportunismo. Há oportunistas que vivem e sobrevivem através da venda de terreno, ou por via da venda de terrenos. O que tem que acontecer, ou o que temos que distinguir, são dois momentos. O primeiro momento é aquele em que os amigos, compadres, etc., decidem comprar o terreno. Este é um acordo que, para efeitos legais ou para efeitos das instituições do Estado, não tem relevância naquele momento. Mas esta pessoa que comprou do seu compadre, do seu amigo, e não do Estado, vai ter um segundo momento, que é ir junto das instituições do Estado para regularizar este terreno. Ele terá duas limitações. A primeira limitação, e que eu diria perigo, é de ser indiferido. O órgão da administração pode dizer, olha, este terreno que você comprou, até para efeitos de gestão territorial, não se destina àquele fim. E o que acontece na prática é as pessoas depois chorarem e dizer, olha, mas eu comprei o terreno. Aquela compra não é válida para efeitos do Estado. Segunda consequência, e como disse a doutora, o que lhe for cobrado na concessão vai ser um valor independente, porque é um valor objetivo. Aquele é que é a receita para o Estado, é que é a receita que o Estado está a arrecadar, e não aquela receita que veio do seu amigo ou do seu compadre. São realidades bastante diferentes. Há mais um caso, aliás, o arquiteto Gameiro, durante o intervalo, estava tocando essa questão. Acontece que eu adquiri o meu terreno do meu compadre, construí a minha casa, ainda não legalizei. Enquanto isso, um outro cidadão, mais avisado do que eu, legaliza o terreno em seu nome. E lá está o meu imóvel. Sim. Perante a lei, como é que isso fica? Perco automaticamente quer a posse da terra, quer o imóvel edificado? Não, eu chamei a atenção. Há um conflito. Não, chamei a atenção para duas questões. Como aqui temos 4 juristas, vamos repartir a palavra. Talvez o Dr. Bessa é bem mais interventivo, isso é muito bom para os nossos debates. Mas o Dr. Chivalho, se quiser tocar nessa questão também, isso é um debate aberto. Sim, sim. Como é que fica essa questão? O senhor está a construir num terreno ainda não legalizado. Eu vivo, como se diz, legalizo o meu nome. E espero que conclua a sua casa. Quando se vê o prédio totalmente erguido, eu apareço com a posse da terra. Como é que fica isso? Olha, que estamos em presença de uma situação litigiosa. É claro que diante de uma situação litigiosa é necessário que se busquem os elementos de base. Quais são os elementos de base? São, desde logo, a questão da aquisição e consolidação dos direitos reais. O que a lei estabelece é que os direitos
reais consolidam-se mediante a observância de determinados requisitos. Tratando-se como se trata de um litígio sobre um bem imóvel, coloca-se desde logo a questão do título constitutivo do direito, ou melhor, como é que a pessoa adquiriu o terreno. Portanto, estamos na questão de saber se seguiu o caminho correto ou se não. Não, doutor Silva, desculpa, já estamos a dizer como é que o cidadão adquiriu. Comprou a um compadre. Comprou ao compadre. Pois, esta compra, do ponto de vista técnico-jurídico, esta compra não tem valor. Não tem valor. Não tem valor porque a lei tipifica as formas de aquisição do direito de superfície quer do direito de superfície, do direito de propriedade ou de um outro direito fundiário. Se não se observou nenhum desses requisitos, estamos em presença de uma compra inválida. Seja como for, o comprador mais expedito, naturalmente, se calhar terá observado determinados requisitos. Ou seja, ele vai regularizar junto da administração, obtendo desde logo o título de concessão, e só depois é que se vai ver a questão das benfeitorias. É claro que se as benfeitorias foram feitas por uma outra pessoa, benfeitorias, estamos a falar, a construção foi feita por uma outra pessoa, socorrendo-se de juízos de equidade, tão logo seja decidida a quem tem melhor posse sobre esta parcela de terra, haverá ou não lugar à compensação em relação às benfeitorias aí edificadas. Portanto, estamos em presença. Que circunstâncias podem determinar que haja ou não a devida compensação de quem investiu naquela parcela de terra? Não, desculpe, o que pode acontecer... sim. Doutor Hélder Batista? Sim, o Hélder estava com uma... Bem, na cena do que está a ser dito, e falando da venda de terrenos, quando essa transação acontece entre compadres, como já aqui foi dito, na verdade não se compra nem se vende terreno. Na verdade, uma das partes, a parte que entrega o dinheiro, obtém apenas o direito de ocupar o terreno que o outro já ocupava. Portanto, a gente fala em vender terreno, mas na verdade é o direito de estar naquele terreno, porque a venda, como já foi dito, ou é porque a constituição do direito em termos legais, ou é pela compra e venda, ou é por constituição de outros direitos fundiários ao abrigo da lei. Portanto, uma situação que pode ocorrer, falando, por exemplo, do direito de superfície, é que no mesmo terreno podem coabitar dois direitos: o direito de superfície propriamente dito e o direito sobre o implante no terreno. Ou seja, há um cidadão que adquiriu o direito de estar naquele lugar e começa a construir, entretanto há um outro que já vem com os documentos do terreno. Ali, o cidadão que construiu pode, por exemplo, por alguma razão, ter tido dificuldades, como o Dr. Bessa disse, algumas vezes há dificuldades em se dar uma resposta. Pode ter tido dificuldades em obter a concessão do terreno, mas tem a possibilidade de construir, edifica. Por uma outra razão, pode, por exemplo, querer obter um empréstimo bancário e o banco pede-lhe uma garantia. Se ele for ainda, se continuar avisado, o que é que vai fazer? Vai procurar um elemento de justificação da propriedade e pode obter por vias legais, que, apesar de não ter o terreno legalizado, mas tem um implante naquele terreno, que é constituído por um logrador de X metros quadrados, X quartos, X salas e cozinha. Isso pode acontecer, mesmo por escritura. E outro cidadão que vem com o título de superfície não pode reclamar a posse, ou melhor, os seus direitos sobre aquele terreno que teve benfeitorias levadas a cabo por outro cidadão. Como é que fica essa questão? Aí a responsabilidade pode ser tripartida. E nisso o Dr. Chioalho foi bem explícito. Temos que buscar os antecedentes. Porque há os casos em que o cidadão, vamos falar das normas de procedimento administrativo, em que a lei diz que o cidadão faz um requerimento à administração. Se em determinado momento, se até determinado período de tempo a administração não responde,
pode-se presumir para determinadas situações indeferimento e para outras situações deferimento. O cidadão pode dizer, eu fiz um pedido de administração. Sim, doutora? Sim, doutora. Sim, mas ali no caso concreto, havendo já essa situação de litígio, nem se coloca mais a questão da apreciação administrativa, porque obviamente esta apreciação, todas essas questões foram colocadas pelo Dr. Ali e que o Dr. Helder também esteve a concluir, devem ser apreciadas em sede judicial, ou seja, para se aferir quem de facto tem ou não direito sobre a superfície daquele terreno. Mas ainda em sede judicial, qualquer das partes pode apelar para direitos que possam ter emergido em virtude do não pronunciamento da administração. Portanto, sim, mas isto são elementos de apreciação que vão ajudar a determinar a boa-fé de qualquer uma das partes para dizer, ok, eu tenho, e com esses elementos fazer a prova de quem efetivamente... Isto era para chegar à responsabilização. Portanto, o indivíduo que pôs o implante vai, por exemplo, ao tribunal e diz, não, eu solicitei a administração durante X tempo, a administração não me respondeu. Entretanto, pus material no terreno, veio a fiscalização e disse que não podia pôr, mas depois liberou. E depois vem um indivíduo que diz, não, mas o terreno é meu, então a administração está no meio. Você, por um lado, permite que alguém ponha lá material, você, inclusive, vai tentar obstar o segmento da obra, mas depois libera a obra, mas... Doutor Helder, estamos a partir de um mau pressuposto. Doutora, a questão é mais profunda. Não, desculpe só. Estamos a partir de um mau pressuposto. Nós estamos a idealizar o que não existe do ponto de vista do que deveria ser. Sim. Porque, assim, eu não posso dizer que é normal o cidadão requerer a concessão de um terreno, a administração não deferiu, colocou lá os materiais e edificou. Porque há um processo. Além disso, para construir, tem que ter uma licença. A licença é emitida pela própria administração. Portanto, não faz sentido. Nós, se quisermos elucidar, é só porque nós, os juristas, depois temos esse defeito de idealizar o que seria. Mas se calhar tínhamos que usar aqui uma forma mais pedagógica, que era para ver qual é a realidade da questão. O Alves apresentou uma questão que ocorre todos os dias e está a perguntar, em como é que pode ocorrer. Pronto, eu podia dizer simplesmente que pode ocorrer isto, mas eu parto do princípio de que é preciso pôr uma argumentação para depois chegar a uma conclusão, né? É o meu pensamento. O que ocorre? A propósito, quem deve... o cidadão deve ser penalizado pela morosidade da administração? É onde eu queria chegar. Apresentou uma questão pertinente que eu gostaria de comunicar. Essa é apenas uma questão das muitas que ainda vamos colocar. Vamos então esgotar esta. É mesmo na senda da primeira questão. Agregando já a última pergunta que eu fiz. O cidadão deve... Quem protege o cidadão da lentidão da administração? É lei. Nos termos do decreto 16/95, o cidadão tem um conjunto de prerrogativas. O que nós não podemos aqui também defender é um certo oportunismo por parte do cidadão. O cidadão tem todas as vias para, digamos, incomodar a administração face a um expediente que esteja a decorrer. Mas, se me permitir, eu gostaria de pegar na questão que levantou para concluir. Exatamente. Okay. Na verdade, acontece que sobre o mesmo terreno, e isso é realidade nas nossas urbes, apareçam dois ou mais titulares. Mas onde é que está a causa desta situação? A causa desta situação está no seguinte: eu vou ao governo provincial, vou requerer e vou solicitar o direito de superfície. O processo vai decorrer normalmente e é-me conferido o direito de superfície. Eu paro por aí. Se a minha colega for ao seu direito ao governo provincial sobre o mesmo terreno, ela, minha colega, se solicitar o direito de superfície, vai lhe ser concedido o direito de superfície. Como por uma assim? Questão simples. Porque não basta a concessão do direito de superfície, a celebração do contrato de direito de superfície, para que a concessão seja estável. A concessão é estável com a inscrição no registro predial. Com a inscrição no registro predial, eu tenho legitimidade, ou melhor, embora tenha sido o primeiro, a doutora tem legitimidade de invocar aquela titularidade. Por quê? Porque o registro que ela fez
dá-lhe o direito de se opor perante terceiros. Depois, eu não fico assim, vem a tal questão judicial. Mas o que está a acontecer, o que tem acontecido, nós temos várias situações em que sobre o mesmo terreno tem dois documentos, dois direitos de superfície. Mas isso é Mas em termos de mensagem, é só para dizer que sempre que vamos tratar um documento não digo, sempre que celebramos direito de superfície, temos que marcar o passo final, que é o registro na conservatória. Correto, percebemos, mas aí é uma responsabilidade do cidadão, do requerente. Então, a administração aí não tem qualquer responsabilidade, pode passar N direitos de concessão sobre a mesmíssima parcela de terra. Não é por aí. Não estamos a dizer isso. Eu falei muito bem do oportunismo. A administração não defende o oportunismo. Esses são aqueles casos que, casuisticamente, caso a caso, são analisados. Há um processo que decorre. Vamos clarificar tudo isso. Sim. O cidadão obteve o direito, não registrou. Isso permite que a administração conceda outro direito sobre a mesma parcela de terra a um outro cidadão? Não é isso. Isso pode ser o problema da autoridade concedente. Exato. Sim. Quem é que concedeu? Isso é que é um grande problema. Mas a autoridade concedente também está sujeita a ser ludibriada. Isso muita gente faz disto negócio. Vamos ouvir o arquiteto Gameiro. Não, o problema coloca-se nesse sentido, porque o que a doutora Laurinda disse é que a administração concede X, o governo provincial concede Y, o ministro concede Z, o Conselho de Ministros concede W e o Presidente da República concede mais ainda. E muitas vezes não há mais ninguém que deve conceder. Depois aparece a concessão ou autorização mais do SOBA, do coordenador do bairro, etc, etc, etc. Quer dizer, quando existe este problema é devido a este facto. E a falha deve ser imputável à entidade concedente. Mas falando, por exemplo... Porque deve haver uma articulação entre todos esses órgãos que intervêm no processo para que situações do género devem ser evitadas. E isso só é possível evitar com planeamento. Falando porque as administrações sobre uma determinada área, e está muito, por exemplo, nós estamos aqui nesta mesa, todo o terreno que está à frente já está planificado. O único terreno que não está planificado é aquele. E, portanto, aquele não pode ser concedido, porque não tem... a finalidade daquela concessão não está definida, porque aquilo não é habitação, aquilo é serviço, aquilo é para pôr a escola, o centro de saúde, etc. São as reservas fundiárias do Estado. Nem mais, portanto, só aqui e quem é que faz isso? É perante o planeamento. Vamos voltar a esta questão, Dr. Silva, muito rapidamente mesmo. Vamos falar, ainda temos muitas questões sobre os terrenos agrícolas, já que há muitos conflitos nas zonas rurais, e por isso é que está aqui o Dr. Hélder Batista. Dr. Silva, tenha bondade. Sim, era para complementar no sentido de que as entidades concedentes devem fazer intervir sempre o IGCA, porque o IGCA é que detém o cadastro das terras. No exemplo hipotético que aqui foi avançado, se o processo, durante a instrução do processo, ou a entidade IGCA se fizer presente e o processo seguir a tramitação correta, naturalmente aquela parcela de terreno que foi cedida à doutora Laurinda já não me vai voltar a ser cedida na medida em que no cadastro já se terá dado baixa daquela parcela, claro, em função daquilo que, em termos mais amplos, resulta do próprio... O IGCA tem estrutura para estar presente em toda a dimensão do território nacional? O IGCA está representado em todo o território nacional e é a única autoridade competente, à luz da lei de terras, para a questão das operações técnicas relacionadas com a terra, salvo no casco urbano, onde também se assiste à intervenção A empresa de gestão de terras infraestruturais e o INOT. Não, é a intervenção do INOT. Portanto, eles têm, o IGCA funciona em articulação com Correto, senhores, vamos avançar. Até aqui temos estado a falar do valor. Exato.
o diploma legal que vai entrar em vigor brevemente para determinar os critérios para a fixação do valor dos terrenos. Mas o Estado, por lei, tem o direito de expropriar os cidadãos, né, para fins de utilidade pública, e muitas vezes têm surgido situações em que as indemnizações concedidas pelo justo valor. O que acontece é que, se não estou em erro, ainda não existe uma norma infraconstitucional, portanto,